Houve uma vez um camponês que, estando durante a noite sentado junto da lareira atiçando fogo, disse à mulher que fiava aí ao lado: "Como é triste não ter filhos! Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e alegria." "É verdade", respondeu a mulher, suspirando, "mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz, e o amaríamos de todo o coração." Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e, passados 7 meses, deu à luz um menino, perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. Então denominaram-no Pequeno Polegar. Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu, ficou do mesmo tamanhinho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente e, bem cedo, revelou-se uma criança vivaz e esperta, sabendo sair-se bem em todos os empreendimentos. Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta rachar lenha. Então disse de si para si: "Como gostaria que alguém me fosse buscar com o cavalo para trazer a lenha." "Ah, papai", exclamou Pequeno Polegar, "eu irei. Fica sossegado, levarei o cavalo e chegarei lá na hora certa." O homem pôs-se a rir e disse: "Como é isso possível? Tu és muito pequeno para segurar as rédeas e guiar um cavalo." "Não faz mal, papai. Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo como e aonde deve ir." "Está bem", respondeu o camponês, "por uma vez podemos experimentar." Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa de suas orelhas e o pequeno ia-lhe gritando como e aonde devia ir. "Ei, aí! Arrira!" O cavalo andava direito como se fosse guiado por um cocheiro e ele seguia o caminho certo para a floresta. Eis que justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por aí 2 forasteiros. "Grande Deus!" disse um deles, "que é isso? Aí vai um cavalo e o cocheiro que grita para o cavalo é invisível." "Isso não é normal", disse o outro. "Vamos seguir o cavalo e ver aonde ele vai parar." O carro entrou direito na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando o polegar viu o pai, gritou-lhe: "Eis-me aqui, papai. Trouxe o carro, viste? Agora vem descer-me." O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou o filhinho de sua orelha. Todo satisfeito, o menino foi sentar-se num pequeno galho. Quando os 2 forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram tão admirados que não sabiam o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse: "Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna se o exibíssemos a pagamento numa grande cidade. Vamos comprá-lo." Aproximaram-se do camponês e disseram-lhe: "Vende-nos esse anãozinho, nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco." "Não", respondeu o pai. "Ele é a raiz do meu coração, jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo." Mas o pequeno polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido: "Papai, podes vender-me, eu saberei voltar outra vez." Assim, depois de muito discutir, o pai deu-o aos homens em troca de muitas moedas de ouro. "Onde queres que te ponha?" perguntou um dos homens. "Senta-me na aba do teu chapéu, aí eu poderei passear à vontade e admirar toda a região sem perigo de cair." Fizeram-lhe à vontade. Polegar despediu-se do pai, e em seguida foram andando. Andaram até o escurecer. Aí o pequeno disse: "Põe-me no chão um pouquinho, estou precisando." "Podes ficar aí mesmo", disse o homem, "não tem importância. Também os passarinhos de vez em quando deixam cair alguma coisa na cabeça da gente." "Não", insistiu o pequeno polegar, "conheço bem as conveniências. Desce-me depressa." O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada.
O pequeno então meteu-se por entre os torrões de terra, saltitando de cá para lá e de repente, resvalou para dentro de um buraco de rato, o que justamente estava procurando. Boa noite, senhores. Podeis continuar vosso caminho sem mim. Gritou-lhes galhofeiro o Petis. Os 2 homens correram e sondaram o buraco com um pau, mas foi trabalho perdido. Polegar ia resvalando sempre mais para o fundo, e como logo desceu a noite, escura como breu, os homens tiveram de partir, cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando Polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea. É perigoso andar pelos campos no escuro, disse. A gente pode quebrar o pescoço ou uma perna. Por sorte sua, encontrou um caramujo. Graças a Deus, disse ele, aqui poderei passar a noite em segurança. E meteu-se dentro dele. Pouco depois, já ia adormecendo, quando ouviu passar 2 homens, um dos quais dizia: como faremos para tirar o ouro e a prata do rico vigário? Eu te poderei ensinar, gritou o pequeno Polegar. Que é isso? Disse assustado um dos ladrões. Ouvi alguém falar. Pararam e puseram-se a escutar, então Polegar repetiu: levai-me convosco, eu vos ajudarei. Mas onde estás? Procurai no chão e prestai atenção de onde sai a minha voz. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontram-no e o apanharam. Tu tiquinho de gente, como podes nos ajudar? Disseram eles. Escutai, disse o pequeno, eu entrarei pela grade da janela no quarto do senhor vigário e vos entregarei o que quiserdes. Está bem, disseram os ladrões. Vamos ver para que serves. Quando chegaram à casa paroquial, Polegar insinuou-se pelas grades e entrou no quarto. Uma vez dentro, pôs-se a gritar com todas as forças de seus pulmões: quereis tudo que há aqui? Os ladrões alarmaram-se e disseram: fala baixo, não acodes ninguém. Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez: que quereis? Quereis tudo que há aqui? A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu, sentou-se na cama e ficou escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram. Tendo corrido até bastante longe, criaram coragem e pensaram: aquele tiquinho nos está reliando. Então voltaram e sussurraram-lhe através da grade: deixa de brincadeira e passa-nos qualquer coisa. Polegar então gritou mais alto ainda: dar-vos-ei tudo, mas estendei as mãos aqui para dentro. A empregada, que estava a escutar, ouviu-o distintamente, então pulou da cama e, tropeçando, foi até ao quarto. Os ladrões fugiram precipitadamente, correndo como se tivessem o diabo aos calcanhares. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela. Quando voltou, Polegar, sem ser visto, escapuliu para o paiol de feno. Após ter vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, trepando pelas hastes de feno, encontraram um excelente lugar para dormir. Tencionava descansar até dia feito e depois regressar à casa dos pais. Mas aguardavam-no outras experiências. Sim, o mundo está cheio de sofrimentos e atribulações. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se em primeiro lugar ao paiol, apanhou uma grande braçada de feno, justamente aquele onde se encontrava Polegar dormindo. Este dormia tão profundamente que não percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca, que o pegara junto com o feno. Deus meu! Exclamou ele, como fui cair dentro do pilão. Logo, porém, deu-se conta do lugar em que estava. E quanta atenção lhe foi necessária para desviar-se dos dentes a fim de não ser triturado. Mas sempre acabou escorregando para dentro do estômago da vaca. Esqueceram de colocar janelas neste quartinho, disse, e não penetra sequer um raio de sol.
Além disso, ninguém traz um lume. O apartamento não lhe agradava absolutamente, mas o pior era que pela porta continuava a entrar sempre mais feno, e o espaço restringia-se cada vez mais. Por fim, amedrontado, gritou com toda a força de que dispunha: "Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno!" A criada estava justamente mungindo a vaca. Ouviu a voz falar e não viu ninguém. Reconheceu a mesma voz que ouvirá durante a noite e assustou-se tanto que escorregou do banquinho e entornou todo o leite. Correu para casa gritando ao patrão: "Meu Deus, reverendo, a vaca falou." "Que? Enlouqueceste?" disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se passava. Mal havia posto o pé dentro, o polegar tornou a gritar: "Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno!" O vigário, então, assustou-se também e julgou que havia entrado um espírito maligno na vaca. Mandou logo matá-la. Uma vez abatida, pegaram o estômago e atiraram-no na estrumeira. Com grande dificuldade, Polegar conseguiu abrir caminho e avançar. Mas, justamente quando ia pondo a cabeça para fora, sobreveio-lhe outra desgraça. Um lobo esfaimado que ia passando por aí, agarrou o estômago da vaca e engoliu-o todo de uma só vez. Polegar não desaminou. Talvez o lobo me dê atenção, pensou, e gritou-lhe de dentro da barriga: "Meu caro lobo, eu sei onde poderás encontrar um petisco delicioso." "Onde?" perguntou o lobo. "Numa casa assim e assim. Tens que trepar pelo cano e aí encontrarás bolo, linguiça e toucinho à vontade." E descreveu-lhe detalhadamente a casa do pai. O lobo não o fez repetir 2 vezes. Durante a noite trepou pelo cano, penetrou na despensa e lá comeu até fartar-se. Quando ficou satisfeito, quis sair, mas tinha engordado tanto que não conseguiu voltar pelo mesmo caminho. Era justamente com isso que Polegar contava, e desandou a fazer um barulhão na barriga do lobo, batendo os pés e vociferando o mais que podia. "Queres calar-te?" disse-lhe o lobo. "Acabas por acordar todo mundo." "Como?" respondeu Polegar. "Tu te empanturraste à vontade e eu quero me divertir." E voltou a gritar com todas as forças. Por fim o pai e a mãe acordaram, correram à despensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era o lobo, precipitaram-se, um com o machado e o outro com a foice. "Fica atrás de mim", disse o marido, "se não o matar com a primeira machadada, tu corta-lhe a barriga com a foice." Ouvindo a voz do pai, Polegar gritou: "Querido papai, eu estou aqui, dentro da barriga do lobo. Deus seja louvado." Gritaram os pais muito contentes. O nosso querido filhinho voltou. Mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno Polegar. Depois, erguendo o machado, desferiu um terrível golpe na cabeça do lobo, prostrando-o morto no chão. Em seguida, munidos de uma faca e de uma tesoura, cortaram-lhe a barriga e tiraram o pequeno para fora. "Ah", disse o pai, "como estivemos aflitos por tua causa." "Sim, papai, andei muito por esse mundo. Agora, graças a Deus, respiro novamente ar puro." "Mas onde estiveste?" "Oh, estive num buraco de ratos, no estômago de uma vaca e na barriga de um lobo. Agora quero ficar para sempre com meus queridos pais. E nós não te venderemos mais nunca, nem por todo o ouro do mundo", disseram os pais, abraçando e beijando ternamente o filhinho querido. Depois deram-lhe de comer e beber e tiveram de mandar fazer novas roupas para ele, porque as que vestia se haviam estragado completamente durante a viagem. Moral da história: a narrativa vem lembrar que o tamanho ou a aparência de alguém não determinam o seu valor. Interpretação da história: o pequeno Polegar nasceu a partir de um desejo da mãe e, apesar de ser do tamanho de um dedo, não lhe faltava esperteza. Inteligente e cheio de boas ideias.
O garoto também era confiante e sabia o que dizer para manipular as pessoas. Por isso, ele subestimou os perigos quando convenceu os pais a vendê-lo, acreditando que logo voltaria para casa. Foi assim que o protagonista embarcou em uma enorme aventura. A cada passo que dava, a situação piorava para ele, mas Pequeno Polegar não desistia nunca. Devido à inteligência e espírito resiliente, o menino conseguiu ultrapassar os obstáculos mais difíceis e regressar para junto dos pais.